E no norte do Brasil, os adventistas do Pará, Amapá e Maranhão são administrados por uma sede chamada de União Norte, que também é conhecida como União Forte. Mas de onde vem essa força? Pois é o que nós vamos descobrir agora no episódio de hoje da série Adventistas pelo Brasil. A força dos adventistas no norte do Brasil está na história. Uma história de esperança que começou no ano de 1927, quando a Igreja Adventista, depois de passar 2 anos coletando recursos, decidiu abrir um novo campo, a Missão Baixo Amazonas. A esperança veio a bordo com os missionários que ancoraram nas docas em Belém do Pará. O norte-americano John Brown e 2 colportores, o alemão Hans Mayer e André Gedrar. No início, eles começaram as atividades missionárias expondo literaturas. Depois, navegaram os rios em pequenos barcos e canoas, para alcançar comunidades isoladas. Após 2 anos, o engenheiro Léo Halley e sua esposa, a enfermeira Jessie, chegaram ao norte do Brasil. Encontraram uma terra desconhecida, com matas densas e águas de difícil navegação, além de outros perigos como as doenças tropicais. Para vencer esses desafios e ir além na proclamação da esperança, decidiram construir uma lancha e entrar nos ramais da Amazônia. Em 1931, eles inauguraram a lancha Luzeiro 1 e com ela ajudaram muitos enfermos. Assim, a mensagem espiritual teve mais significado. Trataram das doenças de milhares de brasileiros, enquanto levavam o evangelho aos ribeirinhos da Amazônia. Foi o começo de um ministério que cresceu e resultou em 8 de dezembro de 1936 na organização da União Norte Brasileira. E essa história, agora em 2016, completa 80 anos e quebra o ciclo da vida. É que a Igreja Adventista no norte do Brasil envelhece crescendo e melhorando a cada dia. Por isso, a força também vem desse constante crescimento das instituições. São 6 sedes regionais, um hospital, uma faculdade, 34 unidades escolares, mais de 2.800 congregações. Agora, em junho, todas as instituições se uniram para o resgate de um legado, a Lancha Luzeiro 29. Mas esse espírito de dedicação, de comprometimento, ele acabou influenciando todo o país. Muitas pessoas em outras partes do Brasil ouviram a história dele. Tomaram a decisão de servir a igreja, a Deus, de serem pioneiros, porque eles foram pioneiros aqui. Estrangeiros vieram para uma região de muitos desafios, foram para o meio dos rios que representavam ainda mais desafios. Essa história talvez é o maior exemplo de comprometimento e pioneirismo que nós já tivemos no crescimento da história da Igreja Adventista no Brasil. E mais do que isso, fora do Brasil. E o melhor dessa história é que ela continua sendo escrita a cada dia. Daqui para frente agora começa uma nova etapa. A primeira etapa foi cumprida hoje. Agora começa a segunda etapa, que é angariar custos para que essa lancha ela atenda as pessoas e ela cumpra a missão. A força dessa missão também vem da sua localização. É a maior região do Brasil em extensão territorial. Referência mundial, possui a maior biodiversidade, a maior bacia hidrográfica e a maior floresta equatorial do planeta, além das usinas hidrelétricas e jazidas minerais que são referências no Brasil e no mundo. O norte possui ainda cidades populosas, urbanizadas e secularizadas, que compõem regiões metropolitanas com mais de 4 milhões de habitantes. Mas quer saber? A força vem mesmo das pessoas. Uma equipe unida trabalha incansavelmente para proclamar a esperança. São mais de 280 mil membros e fiéis prontos a servir. Crianças, jovens, mulheres, homens e idosos, comprometidos com a mesma missão: fazer discípulos em todas as nações e proclamar o Evangelho eterno, a grande esperança. Esse é o compromisso de Ivanildo Dantas. Aparentemente um homem fraco, mas a força da sua dedicação
já transformou muitas vidas e ajudou no batismo de centenas de pessoas. Mais ou menos 33 anos, eu levanto pela manhã pensando no evangelismo. Que Deus me chamou para essa obra. E quando Ele chama, a gente não pode deixar de não ir. Eu amo esse trabalho. É uma coisa que eu faço de paixão. Eu tenho que estar envolvido sempre no trabalho evangelístico. Nas campanhas evangelísticas, todas as 4 do ano, as principais, eu estou dentro. O que eu faço ainda é muito pouco para Jesus. Podia fazer mais. Mas com toda a minha fraqueza e deficiência, eu faço o melhor para Deus. Porque a minha alegria é ver pessoas entregando o coração a Jesus. Por isto, enquanto eu viver, vou trabalhar para ver Jesus voltar. Eu sou Ivanildo Dantas, sou adventista e sou evangelista. É a motivação do norte para o cumprimento da missão. Na verdade, parece que isso está no DNA do nortista. Ele faz a coisa com alegria, com brilho nos olhos, com força na voz, gosta de cantar, de falar, de ir adiante, de crescer. Portanto, União Norte, União Forte, é exatamente a profundidade da comunhão, a vida em comunidade dos relacionamentos e a força para cumprir a missão. Cada um ganhando uma pessoa para o reino de Deus. E assim como no começo da história, a força dessa missão continua investindo no serviço à comunidade. O projeto DNA, Dia do Norte em Ação, é uma prova disso. A cada mês, os jovens realizam ações sociais e espirituais. No mês de julho, os Calebs também fazem a diferença. Esse ano foram 30 mil jovens que doaram as suas férias para levar ações sociais e evangelísticas à comunidade. Essa é a União Norte, União Forte, uma força que não para. O que nos move é a esperança que chegou aqui em um barquinho. É o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração. É por isso que completa 80 anos de esperança plena, esperança viva. Muito bom. E na semana que vem a nossa viagem é pela região centro-oeste do Brasil. A relação entre pai e filho marca muito a infância de uma criança. Às vezes esse relacionamento é rompido pelas circunstâncias da vida, né? Mas quando há amor e muita oração, não existe separação que seja para sempre. E essa é a história de um pai que orou durante muitos anos pela filha e após o reencontro puderam resgatar o relacionamento através do amor que sentem um pelo outro. Quem vê o Jurandir e a filha pela primeira vez logo percebe que eles têm uma relação de muito carinho e amizade. Difícil mesmo é imaginar que eles ficaram distantes por tanto tempo. Isso porque ela teve que mudar de cidade com a mãe após o fim do casamento deles. Uma separação muito difícil para os dois. E a minha grande preocupação é quanto, não duvidando da capacidade da mãe, né, de cuidar dela, que eu sabia que a mãe cuidava bem. Mas assim, a minha preocupação de pai também era muito grande. E eu creio que foi a época da minha vida onde eu mais orei. Foram aproximadamente 14 anos de orações intensas, todos os dias. Todas as oportunidades que tinha, a minha mente, Deus me levava, na verdade, a voltar a mente a orar, interceder por ela. Enquanto Jurandir orava, Josiane enfrentava dificuldades financeiras com a família. Por causa disso, mesmo sendo muito pequena, todos os dias ela estava no semáforo pedindo algum trocado para ajudar em casa. Minha mãe preocupada por passar o dia trabalhando, e eu, como estudava um período e ficava em casa outro período, via essa necessidade, né, de tentar, de querer ajudar de alguma forma,
E foi a partir desse momento que eu fui realmente para as ruas, mas sempre naquele desejo de onde será que está meu pai? Como seria se ele estivesse aqui? Durante muito tempo, a figura paterna esteve associada à ideia de um ser provedor das necessidades físicas dos filhos. Mas hoje em dia, o significado vai muito além. Alguns estudos afirmam que a presença dos pais na vida das crianças é importante para a construção da sua identidade e personalidade até a vida adulta. Na verdade, o papel de pai é tão fundamental quanto da mãe nessa resolução da personalidade, dessa formação de caráter e também e principalmente para a elaboração do pensar infantil, há a necessidade de se identificar com esses dois papéis, ou o pai ou a mãe. Na ocasião em que se comemora o Dia dos Pais, sorrisos, abraços, brincadeiras vão celebrar a importância do papel dessa pessoa que faz toda a diferença na vida de uma criança, principalmente quando o pai ora por seu filho. E assim como a Josi, muitos terão a oportunidade de declarar todo o seu amor por ele. Minha relação com meu pai hoje, eu acho que é a melhor possível. É a relação de verdade, assim, dessa questão de pai e filho. Meu pai, ele é meu amigo, sabe? É a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu tenho um amigo que eu vou levar para a vida inteira. E eu sei que hoje eu posso contar com ele para tudo. Que ligação entre esses dois, hein? Com certeza, uma linda e inspiradora mensagem para todos os pais. Com certeza. E é nesse clima, né, Leite, que a gente se despede hoje. Mas você pode entrar no nosso blog, rever o que foi notícia no Revista Novo Tempo, novotempo.com/jornalismo. E também pode entrar nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E você ainda pode ver os sites noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. Muito obrigado pela sua companhia e, aproveitando o gancho, Feliz Dia dos Pais para todos, inclusive para o meu pai, para o meu avô, Feliz Dia dos Pais. Seu Stefano, Feliz Dia dos Pais para o senhor, que é o pai do Leite. Feliz Dia dos Pais para o meu pai também, Lindomar. A gente ama muito vocês. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.